Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia para toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra cure as nossas feridas espirituais, perdoe os nossos pecados e se cumpra em nosso favor. Estamos diante de uma passagem em que alguns acontecimentos são importantes para podermos também compreender a nossa própria vida. Quando Jesus faz a multiplicação dos pães e a multidão fica saciada, Jesus manda os discípulos seguir à frente. E ele, enquanto despede a multidão, ele vai dando-se, consumindo-se por todos, como ele faz por mim e por você. E depois que Jesus despede a multidão, ele sobe ao monte e vai orar a sós. Aqui está algo que eu e você precisamos aprender. Termos coragem de subir ao monte, ou seja, de ir ao encontro de Deus. E não ter medo desse encontro que nos faz estar a sós com o Senhor, sós, mas nunca sozinhos, em companhia do Senhor. À noite continuava Jesus ali, sozinho, com o Pai. A barca, sendo agitada pelas ondas contrárias, vai sobre o mar e Jesus vai até os discípulos andando sobre o mar. Este é outro fato que é importante quando Jesus se apresenta acima da morte, acima da prefiguração do próprio mar. O homem que foi criado para andar em terra firme, ali encontra o Deus feito homem andando sobre as águas. Para dizer a mim e a você que também nós somos convidados a fazer essa experiência de estar acima da morte, acima do pecado, não deixar que o pecado nos afunde. É tão interessante porque Pedro, para exigir de Jesus uma prova que era ele, pediu que o chamasse para andar sobre as águas. E Jesus então o chama e ele começa a andar sobre as águas como Jesus. Aquele que fixa o olhar em Jesus também se torna capaz de estar acima do sofrimento, acima da dor, acima da morte. Jesus não é um fantasma. Muitas vezes nós criamos os nossos próprios fantasmas quando não olhamos para Jesus e não fixamos o olhar nele. Veja que a palavra de Jesus hoje é extremamente importante para mim e para você. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus se identifica como aquele que é o Deus vivo, aquele que pode expulsar de nós o medo da solidão, o medo dos nossos fantasmas. Jesus chama Pedro como chama a mim e a você. Vem.
Aqui precisamos ter um ato de fé. Acreditar que o Senhor pode nos fazer caminhar sobre as águas. E eis que o Senhor nos dá essa graça. Ainda quando perdemos o olhar fixo no Senhor, podemos clamar: Senhor, salva-me. Repita isso todo dia. Senhor, salva-me de mim mesmo. Senhor, salva-me dos meus medos, da minha solidão e me faz encontrar com a sua vontade e o próprio Espírito. Verdadeiramente, Senhor, Tu és o Filho de Deus, aquele que pode nos fazer vencer todas as nossas tempestades e andar sobre todos os mares bravios. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre do mal e nos dê a perseverança e a coragem de tocar em Jesus, na sua palavra, nos sacramentos e de uma maneira especial no sacramento da confissão, para sermos assim livres do mal e conduzidos à verdadeira vida. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você.